de Stephen R. Covey, autor de 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Princípios Essenciais das Pessoas Altamente Eficazes. Editora Sextante. Prefácio. Diariamente vivemos situações que podem afetar nossa mente e nosso coração, causando um forte impacto no restante do dia. Se implantamos um pensamento inspirador nesses momentos e depois imaginamos como podemos pôr essa ideia em prática ao longo do dia, penetramos em uma fonte que não só nos ajuda a identificar nossos desafios, como também nos oferece novas opções de resposta a oportunidades importantes e a instantes de ensinamentos. Ideias atemporais de todas as partes do mundo, da antiga China até as mentes do século XX, iluminam os princípios dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes e nos inspiram de um modo especial, que influencia o resultado de cada dia e aumenta a capacidade da mente para identificar as grandes possibilidades latentes em todos nós. Com uma profunda admiração pela sabedoria de grandes homens e mulheres através dos tempos, recomendo a você essa coletânea de máximas e citações. Stephen R. Covey. Hábito 1. Seja proativo. Ser proativo é mais do que tomar a iniciativa. É reconhecer que somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas e que temos a liberdade de escolher com base em princípios e valores, mais do que em circunstâncias e condições. As pessoas proativas são agentes de mudança e escolhem não ser vítimas, não ser reativas, nem pôr a culpa nos outros. Stephen R. Covey. Aprendi que não deve-se medir o sucesso pela posição que a pessoa alcançou na vida, mas pelos obstáculos que ela teve de superar enquanto tentava ser bem-sucedida. Booker T. Washington. As pessoas sempre estão culpando as circunstâncias pelo que elas são. Não acredita em circunstâncias. Vence nesse mundo quem sai à procura das circunstâncias de que precisa e, quando não as encontra, as cria. George Bernard Shaw. Os pais somente podem dar bons conselhos e indicar bons caminhos, mas a formação final do caráter de uma pessoa está em suas próprias mãos. Anne Frank. Ninguém pode ferir você, nem sem o seu consentimento. Eleanor Roosevelt. Nem o homem sábio, nem o homem corajoso se deita nos trilhos da história para esperar que o trem do futuro o atropele. Dwight D. Eisenhower. Jamais olhei para trás. Nunca tive tempo e sempre me pareceu muito perigoso. Olhar para trás é relaxar a vigilância. Bette Davis. O verdadeiro risco é não fazer nada. Dennis Waitley. O espírito de iniciativa é a raiz de todo o crescimento genuíno do indivíduo, e quando presente na vida de muitos, constitui-se na verdadeira fonte de vitalidade e de força de uma nação. Samuel Smiles. Há um tempo para partir, mesmo quando não há um lugar certo para ir. Tennessee Williams. Podemos escolher recuar em direção à segurança ou avançar em direção ao crescimento. A opção pelo crescimento tem que ser feita repetidas vezes, e o medo tem que ser superado a cada momento. Abraham Maslow. Respirei fundo e escutei o velho e orgulhoso som do meu coração. Eu sou, eu sou, eu sou. Sylvia Plath. Devemos navegar algumas vezes a favor do vento e outras contra ele, mas temos de navegar sempre e não nos deixar levar pelo vento nem jogar a âncora. Oliver Wendell Holmes. Uma coisa é ser capaz de pintar um quadro especial ou esculpir uma estátua, produzindo assim objetos de beleza, mas é muito mais glorioso esculpir e pintar a própria atmosfera e a maneira pela qual vemos o mundo. Influir na qualidade do dia.
Esta é a mais elevada das artes. Henry David Thoreau. Só queremos o que é concedido naturalmente a todos os povos do mundo. Sermos senhores do nosso próprio destino. Apenas do nosso destino, não dos outros. E termos cooperação e amizade com eles. Golda Meir. Cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade. Marie Curie. Esta é a mais dolorosa de todas as doenças humanas, dispor de todo o conhecimento e ainda assim não ter nenhum poder sobre a ação. Heródoto. A maior descoberta da minha geração é que podemos modificar a situação em que estamos mudando nossa atitude mental. William James. Deixe quem desejaria mudar o mundo primeiro mudar a si mesmo. Sócrates. O ser humano não é completamente condicionado e definido. Ele define a si próprio, seja cedendo às circunstâncias, seja sim surgindo diante delas. Em outras palavras, o ser humano é essencialmente dotado de livre-arbítrio. Ele não existe simplesmente, mas sempre decide como será a sua existência, o que ele se tornará no momento seguinte. Viktor Frankl. Meu trabalho estará terminado se eu conseguir convencer a família humana de que cada homem ou mulher, ainda que tenha um corpo debilitado, é o guardião do seu amor próprio e da sua liberdade. Mohandas K. Gandhi. Aquele que domina os outros é forte. Aquele que domina a si mesmo é todo-poderoso. Lao Tzu. Quando encontramos pessoas de valor, devemos pensar em como podemos ser iguais a elas. Quando, ao contrário, encontramos pessoas sem caráter, devemos nos voltar para o nosso interior e examinar o que se passa lá dentro. Confúcio. Sempre achei que quem é bom em arranjar desculpas raramente é bom em qualquer outra coisa. Benjamin Franklin. A maior recompensa do ser humano é que, enquanto os animais sobrevivem ajustando-se ao meio em que vivem, o homem sobrevive ajustando o meio a si próprio. Ayn Rand. É fácil viver no mundo conforme a opinião das pessoas. É fácil viver na solidão, viver do jeito que se quer. Mas o grande homem é aquele que, no meio da multidão, mantém como perfeita doçura a independência da solidão. Ralph Waldo Emerson. A reforma tem de vir de dentro, não de fora. Não se pode criar leis para a virtude. Cardeal James Gibbons. Um homem sábio criará mais oportunidades que as que ele encontra. Francis Bacon. Sou o senhor do meu destino. Sou o capitão da minha alma. William Ernest Henley. Quem não deseja navegar até que todos os perigos tenham passado, jamais deve se lançar ao mar. Thomas Fuller. O destino não é questão de oportunidade, é uma questão de escolha. Não é algo para ficar se esperando, é algo a ser conquistado. William James Bryan. Não espero pela inspiração. Não se chega a lugar nenhum agindo assim. Sua mente tem de saber que precisa arregaçar as mangas e enfrentar o trabalho. Pearl S. Buck. Senhor, dai-me a serenidade para aceitar o que não pode ser mudado, a coragem para mudar o que pode ser mudado e a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Reinhold Niebuhr. Acho que os sentimentos se perdem nas palavras. Todos deveriam ser transformados em ações e em ações que tragam resultados. Florence Nightingale. Em última análise, torna-se claro que o tipo de pessoa em que o prisioneiro se transformava era o resultado de uma decisão interior,
e não o resultado só das influências do campo de concentração. Portanto, fundamentalmente, qualquer ser humano, mesmo sob tais circunstâncias, pode decidir o que vai ser dele, mentalmente e espiritualmente. Viktor Frankl. Mas o ser humano deve ir muito além da sua compreensão. Ou para que serve o paraíso? Robert Browning. É a capacidade de escolher que faz de nós seres humanos. Madeleine L'Engle. Faça o que puder, com o que você tiver, aonde você estiver. Theodore Roosevelt. O homem não é um produto das circunstâncias. As circunstâncias é que são produtos do homem. Benjamin Disraeli. Nada que vale a pena acontece a alguém exceto como resultado do trabalho árduo. Booker T. Washington. Até onde vai o seu autocontrole, vai a sua liberdade. Mary von Ebner-Eschenbach. A pessoa pode passar a vida toda pondo a culpa em alguém, encontrando causas externas para todos os problemas que existem. Compare isso com a atitude responsável de enfrentar uma situação, boa ou ruim, e em vez de perguntar: o que causou esse problema? A quem vamos responsabilizar? Pergunte: como posso administrar a atual situação para tirar o maior proveito dela? O que posso salvar aqui? Abraham Maslow. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder, por medo de tentar, o bem que poderíamos ganhar. William Shakespeare. Acredito verdadeiramente que é possível criar mesmo sem jamais ter escrito uma palavra ou pintado um quadro, apenas moldando nossa vida interior. E isso também é uma proeza. Et Hillesum. Para realizar grandes conquistas, devemos não apenas agir, mas também sonhar. Não apenas planejar, mas também acreditar. Anatole France. Comece o que você puder fazer ou sonhar que pode. A audácia tem gênio, poder e magia dentro de si. Johann Wolfgang von Goethe. Os problemas são apenas oportunidades com roupas de trabalho. Henry John Kaiser. Durante a primeira fase da vida de um homem, o maior perigo é não arriscar. Zoran Kierkegaard. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Provérbios 25:28. Não nos transformamos de uma hora para outra naquilo que não cooperamos para nos tornar. William J. Bennett. O que o homem pensa a respeito de si mesmo determina, ou melhor, indica o seu destino. Henry David Thoreau. Nós que vivemos em campos de concentração podemos lembrar dos homens que andavam pelos pavilhões confrontando os outros, distribuindo seus últimos pedaços de pão. Talvez eles tenham sido poucos, mas são prova suficiente de que tudo pode ser retirado do homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher que atitude tomar em quaisquer circunstâncias, escolher o seu próprio caminho. Viktor Frankl. Ninguém pode construir uma reputação com base no que ainda vai fazer. Henry Ford. Acredito que todo direito implica uma responsabilidade, cada oportunidade uma obrigação, cada posse um dever. John D. Rockefeller. Aquele que fosse governar com os outros deveria primeiro ser senhor de si mesmo. Philip Messinger. A natureza lhe dá o rosto que você tem aos 20. A vida talha o rosto que você tem aos 30. Mas depende de você merecer o rosto dos 50. Coco Chanel. Você pode ficar desapontado se falhar, mas já está derrotado se não tentar.
Beverly Hills. Se não mudamos, não crescemos. Se não crescemos, não estamos vivendo de verdade. Gayle Sheehy. Devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Gandhi. A tragédia da vida é o que morre dentro do homem quando ele vive. Albert Schweitzer. Você tem que fazer as coisas que pensa não ser capaz de fazer. Eleanor Roosevelt. Não deixe o não poder, só o não querer. Se você for uma pessoa preparada, basta um desejo intenso de realizar algo para que a transformação aconteça. John Ashford. Não conheço nenhum fato mais encorajador que a inquestionável capacidade humana de engrandecer a própria vida através do esforço consciente. Henry David Thoreau. Ensina-se ao herdeiro do reino que ele só se tornará um rei de verdade governando primeiro seus próprios desejos. Platão. Mãe não é alguém para nos servir de apoio, mas quem faz o apoio ser desnecessário. Dorothy Canfield Fisher. Coragem é estar morto de medo e encilhar o cavalo assim mesmo. John Wayne. As oportunidades normalmente se apresentam disfarçadas de trabalho árduo, e é por isso que muitos não as reconhecem. Ann Landers. Hábito 2. Comece com o objetivo em mente. As pessoas, as famílias, os grupos e as organizações moldam o próprio futuro ao criarem uma imagem e um objetivo mental para qualquer projeto, seja ele grande ou pequeno. Não vivem apenas um dia após o outro, sem terem um objetivo claro em mente. Identificam-se e comprometem-se com os princípios, com os relacionamentos e com os objetivos que mais importam para eles. Stephen R. Covey. Um homem não é desocupado porque está absorto em seus pensamentos. Existe um trabalho visível e um invisível. Victor Hugo. Um começo trabalhoso leva a um final proveitoso. John Haywood. Em cada bloco de mármore vejo uma estátua. Vejo-a tão claramente como se estivesse na minha frente, moldada e perfeita na pose e no efeito. Tenho apenas de desbastar as paredes brutas que aprisionam a adorável aparição, para revelá-la aos outros olhos como os meus já a veem. Michelangelo. Nada contribui tanto para tranquilizar a mente quanto um objetivo claro, um ponto sobre o qual a alma possa fixar o seu olhar intelectual. Mary Wollstonecraft Shelley. Um homem sensato jamais se envolve em um empreendimento até que possa ver seu caminho desimpedido até o final. Esopo. Muitas pessoas têm uma ideia errada sobre o que constitui a verdadeira felicidade. Ela não é alcançada por meio da gratificação pessoal, mas através da fidelidade a um objetivo que vale a pena. Helen Keller. Quando eu morrer, quero que os que melhor me conheceram digam de mim que eu sempre colhi um cardo e plantei uma flor nos lugares em que achei que uma flor deveria florescer. Abraham Lincoln. Em cada ação, devemos olhar além dela, para o nosso passado, presente e futuro, e para as outras pessoas que ela afeta, e perceber a relação entre todas as coisas, e então devemos ser muito prudentes. Blaise Pascal.
Todos os homens deveriam se esforçar para aprender, antes da morte, do que estão fugindo, para onde vão e por quê. James Thurber. Quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Friedrich Nietzsche. A maior utilidade da vida é usá-la em prol de algo que sobreviva a ela. William James. O futuro pertence aos que acreditam na beleza de seus sonhos. Eleanor Roosevelt. A felicidade, a riqueza e o sucesso são subprodutos dos objetivos que estabelecemos. Não podem ser os próprios objetivos. Dennis Waitley. Como são extraordinárias as pessoas! Elas se deixam levar pelas situações e continuam fazendo o que não gostam de fazer, sem qualquer necessidade ou obrigação, simplesmente porque aparentemente é o que se espera delas. Margaret Drabble. Dai-nos uma visão clara, para que possamos saber onde nos posicionar e o que defender, porque a menos que defendamos alguma coisa, vamos cair por nada. Peter Marshall. Deixo esta determinação para os outros quando eu morrer. Certifiquem-se de estarem certos, depois prossigam. Dave Crockett. Em toda iniciativa, considere aonde você poderia chegar. Publilius Cyrus. Se você não sabe para onde vai, provavelmente terminará em algum outro lugar. Lawrence J. Peter. Um barco sai para o leste e outro para o oeste, levados pelo mesmo vento que sopra. É a posição das velas, e não o sopro do vento, que determina o caminho que eles seguem. Como os barcos no mar, assim são os caminhos do destino. Ao navegarmos ao longo da vida, é a posição da alma que determina a meta, e não a calmaria ou a briga. Ella Wheeler Wilcox. A maioria dos erros de recrutamento cometidos a cada dia poderia ser evitada se as pessoas responsáveis pela tarefa simplesmente fizessem um trabalho mais preciso para determinar exatamente o que estão procurando antes de começarem a procurar. Robert Half. Guarda teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Seja a vida longa ou breve, sua completude depende da razão pela qual ela foi vivida. David Starr Jordan. A educação deve ter um fim em vista, pois ela não é um fim em si mesma. Sybil Marshall. Sem o coração generoso, a riqueza é uma pobre pedinte. Ralph Waldo Emerson. A principal tarefa do ser humano nesta vida é dar à luz a si mesmo. Erich Fromm. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Blaise Pascal. Começar é a parte mais importante de qualquer trabalho. Platão. Não nascemos com mapas. Temos de desenhá-los e esse desenho requer esforço. Quanto mais esforço fizermos para apreciar e perceber a realidade, maiores e mais detalhados serão nossos mapas. Mas muitos não querem fazer esse esforço. Seus mapas são pequenos e incompletos. Suas visões do mundo estreitas e ilusórias. M. Scott Peck. Os guerreiros vitoriosos vencem antes de ir à guerra, ao passo que os derrotados vão à guerra e só então procuram a vitória. Sun Tzu. Falhar no planejamento é um planejamento para falhar. F. Jones.
De que adianta correr quando estamos na estrada errada? Provérbio alemão. Você vê coisas e diz: por quê? Mas eu sonho com coisas que nunca existiram e digo: por que não? George Bernard Shaw. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Albert Einstein. Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Marco Aurélio Antonino. Nunca se vai muito longe quando não se sabe para onde está indo. Johann Wolfgang von Goethe. Em todas as situações, deve-se considerar o objetivo. Jean de La Fontaine. Enquanto deixamos de contribuir, começamos a morrer. Eleanor Roosevelt. Porque amei a vida, não terei nenhuma tristeza ao morrer. Amélia Burr. Atrele seu vagão a uma estrela. Ralph Waldo Emerson. O homem de sucesso é o que viveu bem, riu muitas vezes e amou bastante, que conquistou o respeito dos homens inteligentes e o amor das crianças, que galgou uma posição respeitada e cumpriu suas tarefas, que deixou este mundo melhor do que encontrou, ao contribuir com uma flor mais bonita, um poema perfeito ou uma alma resgatada, que jamais deixou de apreciar a beleza do mundo ou falhou em expressá-la, que buscou o melhor nos outros e deu o melhor de si. Robert Louis Stevenson. Aquilo que prende a atenção determina a ação. William James. O maior prêmio que a vida oferece é a chance de trabalhar intensamente em algo que vale a pena. Theodore Roosevelt. Bem começado é meio caminho andado. Provérbio grego. Morrer é dolorosamente amargo, mas a ideia de ter de morrer sem ter vivido é insuportável. Erich Fromm. Felicidade é estar absorvido por algo completo e maravilhoso. Vila Carter. O segredo do sucesso é a constância de objetivo. Benjamin Disraeli. O problema com a nossa época é que ela tem muitas placas de sinalização e nenhum destino. Louis Kornberger. Se eu puder aliviar a aflição de uma vida, ou aplacar uma dor, ou ajudar um frágil passarinho a retornar ao seu ninho, não terei vivido em vão. Emily Dixon. A percepção é forte e a visão é fraca. Em estratégia é importante ver o que está distante como se estivesse próximo e ter uma visão distanciada do que está próximo. Miyamoto Musashi. Fixar sua meta é como identificar a estrela polar. Aponte sua bússola sobre ela e a utilize como um meio de retomar o rumo quando for se desviar. Marshall e Dimmock. Agarre-se a seus sonhos, pois se eles morrem, a vida será como um pássaro de asa quebrada, incapaz de voar. Langston Hughes. É o motivo que engrandece a ação. É o fazer e não o feito. Margaret Preston. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29, 2.18. O homem que jura fidelidade a uma causa impõe-se limitações mais fortes do que a de qualquer escravo, porque deu seu coração. Harry Emerson Fosdick. Pessoas demais, exigências demais, muito a fazer. Pessoas competentes, ocupadas, apressadas. Isso não é viver. Anne Morrow Lindbergh. Penetre em seu próprio coração e leia nele quem você é e o que será. Jemina Wilkinson.
Esta época, como todas as outras, pode ser muito boa se simplesmente soubermos o que fazer com ela. Ralph Waldo Emerson. É bom ter um objetivo para a jornada à frente, mas no fim o que importa é a jornada. Ursula K. Le Guin. Hábito 3. Primeiro, o mais importante. Primeiro, mais importante significa organizar e executar suas prioridades essenciais. Significa viver e ser conduzido pelos princípios que você mais valoriza, não por agendas e forças à sua volta. Stephen R. Covey. Quanto mais envelheço, mais sabedoria encontro no antigo ensinamento de fazer primeiro as coisas importantes. Um processo que muitas vezes reduz os problemas humanos mais complexos a proporções manejáveis. Dwight D. Eisenhower. Há mais coisas na vida do que aumentar sua velocidade. Gandhi. As coisas urgentes têm prioridade sobre as que são meramente importantes, de modo que as coisas importantes só serão tratadas se forem urgentes, o que pode ser muito tarde. Louis J. Hale. Hábito é hábito, e não se pode jogá-lo pela janela, mas persuadi-lo a descer um degrau de cada vez. Mark Twain. Quem vive sem disciplina morre sem honra. Provérbio islandês. A vida gera vida, a energia cria energia. É se dando que a pessoa enriquece. Sarah Bernhardt. Ao lado da nobre arte de conseguir fazer as coisas, existe a nobre arte de deixar as coisas por fazer. A sabedoria da vida consiste em eliminar o que não é essencial. Lin Yutang. A arte da sabedoria é a arte de saber o que ignorar. William James. Todos os homens são iguais por natureza. São seus hábitos que os separam. Confúcio. Quem a cada manhã planeja as atividades do dia e segue esse plano, usa um fio que vai guiá-lo através do labirinto de uma vida bastante atarefada. A organização disciplinada do tempo é como um raio de luz que se projeta em todos os seus compromissos, mas onde não há um plano, onde a disposição de tempo fica simplesmente entregue ao acaso dos acontecimentos, logo reinará o caos. Victor Hugo. Siga seu desejo enquanto você viver, e não faça nada além do que é realmente necessário. Não reduza o tempo de seguir seu desejo, pois o desperdício do tempo é uma abominação para o espírito. Pitta-Hoptep. Anseio por executar uma tarefa grande e nobre, mas é meu dever principal executar tarefas humildes como se fossem grandes e nobres. O mundo é movido não só pelos vigorosos empurrões dos seus heróis, mas também pelo conjunto dos pequenos empurrões de cada trabalhador honesto. Helen Keller. Não há nada pior para os mortais do que uma vida errante. Homero. Se a pessoa avança confiante na direção dos seus sonhos e procura viver a vida que imaginou, em geral encontra um sucesso inesperado. Henry David Thoreau. Aprenda a dizer não. Será mais útil para você do que ser capaz de ler em latim. Charles Haddon Spurgeon. Você ama a vida? Então não desperdice o tempo, porque é desse material que a vida é feita. Benjamin Franklin. Mesmo que você esteja no caminho certo, será atropelado se ficar simplesmente sentado nele. Will Rogers. No fim da vida, você nunca se lamentará por não ter passado em mais de um exame, não ter ganho mais uma causa ou não ter fechado mais um acordo. Lamentará o tempo que não passou com o marido, com um amigo, com um filho ou com os pais.
Barbara Bush. As pessoas que sabem como se ocupar sempre encontram o tempo disponível, enquanto os que nada fazem estão sempre com pressa. Jane Mary Rowland. Deus dá aos homens toda a terra para amar, mas, como o coração do homem é limitado, estabelece que cada um deve amar um lugar acima de todos. Rudyard Kipling. Sei agora o seguinte: todo homem dá a sua vida pelo que ele acredita. Toda mulher dá a sua vida pelo que ela acredita. Há pessoas que acreditam em pouco ou em nada, e ainda assim dão suas vidas por esse pouco ou por esse nada. Tudo o que temos é a nossa vida, e a vivemos como acreditamos que devamos vivê-la. E então ela se vai. Mas renunciar ao que se é viver, sem acreditar em nada, é mais terrível do que morrer. Mais terrível até do que morrer jovem. Joana d'Arc. Nenhuma vida prospera até que esteja focada, dedicada e disciplinada. Henry Emerson Fosdick. A grande coisa deste mundo não é o tanto onde nós estamos, e sim a direção em que estamos indo. Oliver Wendell Holmes. Por vezes, quando reflito sobre as tremendas consequências que resultam das pequenas coisas, fico tentado a pensar que não existem pequenas coisas. Bruce Barton. Se o tempo é de todos os bens o mais precioso, a perda de tempo tem de ser o maior dos desperdícios. Como o tempo perdido jamais é reencontrado, aquilo que chamamos de tempo suficiente sempre demonstra ser tempo insuficiente. Vamos então tomar uma atitude e ter um objetivo para que, com perseverança, cuidemos em fazer mais com menos confusão. Benjamin Franklin. Os homens me atribuem uma genialidade, mas toda genialidade que tenho reside no seguinte: quando há um assunto em minha mente, estudo em profundidade. Penso nele dia e noite. Exploro em todos os seus aspectos. Minha mente fica impregnada com ele. O resultado é o que muitas pessoas chamam de frutos da genialidade, enquanto, na verdade, são os frutos do estudo e do trabalho. Alexander Hamilton. Deus não me chamou para ser um sucesso, mas para ser fiel. Madre Teresa. Ele não acredita que não viva conforme o que acredita. Thomas Fuller. As ações do homem são o álbum de retrato das suas crenças. Ralph Waldo Emerson. Aqueles que conhecem a verdade não são iguais àqueles que a amam, e aqueles que a amam não são iguais aos que se deleitam com ela. Confúcio. Não há neste mundo todo uma superioridade real que possa ser separada de uma vida correta. David Starr Jordan. Um homem é rico na proporção das coisas que ele pode ignorar. Henry David Thoreau. A vida de um pequeno grupo de pessoas que vivem de acordo com suas convicções produz um bem maior do que todos os livros. Vamos então, jovens e velhos, direcionar nossas ações, tanto quanto possível, para realizar as convicções que temos em nossas vidas. Leon Tolstói. O caminho mais curto e mais certo para viver com honradez nesse mundo é ser de verdade aquilo que aparentamos ser. Todas as virtudes humanas crescem
e se fortalecem pela prática e pela vivência delas. Sócrates. Desperdiçar o próprio tempo é uma espécie de suicídio. George Savile. Na próxima semana, não pode haver nenhuma crise. Minha agenda já está cheia. Henry Kissinger. 9 décimos de sabedoria é perceber a tempo o que se passa. Theodore Roosevelt. Não seja usurário nem pedinte. Quem empresta corre o risco de perder o dinheiro e o amigo. Quem pede enfraquece o hábito de poupança. Acima de tudo, seja fiel e verdadeiro consigo mesmo. E como a noite segue o dia, você nunca há de ser falso com ninguém. William Shakespeare. Os sonhos convertem-se na realidade da ação. Da ação surge de novo o sonho, e essa interdependência produz a forma mais elevada de viver. Anais Nin. Não importa como o homem morre, mas como ele vive. Samuel Johnson. Temos de nos ajustar à mudança dos tempos e ainda assim conservar princípios imutáveis. Jimmy Carter. A convicção é inútil a menos que se transforme em conduta. Thomas Carlyle. O conveniente e o correto raramente são a mesma coisa. Charles Brouwer. Como se pudéssemos matar o tempo sem ofender a eternidade. Henry David Thoreau. Jamais prometa mais do que possa fazer. Publio Cyrus. O fanatismo consiste em redobrar esforços quando o objetivo tiver sido esquecido. George Santayana. Sem que percebamos, somos atacados o tempo todo por uma nota alta de urgência. Acabamos nos ajustando ao ritmo da cidade, seja ele o nosso ou não. Com o tempo, chegamos mesmo a ter dificuldade de escutar o resto do mundo, como um violinista entalado junto aos tímpanos da orquestra. Podemos perder a capacidade para escutar o nosso próprio instrumento. Ellen Goodman. Ao pensar em como podemos fazer uma grande diferença, não devemos ignorar as pequenas coisas que podemos fazer a cada dia, as quais, com o passar do tempo, acabam virando algo bastante significativo, que nem sempre podemos prever. Marian Wright Edelman. Falam em vão de felicidade os que nunca reprimiram um impulso por obediência a um princípio. Quem nunca sacrificou o presente por um bem futuro, ou um bem individual por um coletivo, só pode falar de felicidade como um cego fala de cor. Horace Mann. Primeiro, diga a si mesmo o que você deveria ser, e depois faça o que tem de ser feito. Epícteto. Algumas derrotas são mais triunfantes do que vitórias. Michael de Montaigne. Perder tempo é um castigo insuportável. Qin Guan-shu. O trabalho aumenta para preencher o tempo disponível para completá-lo. Cyril Northcote Parkinson. Uma jornada de 1000 quilômetros começa pelo primeiro passo. Lao Tzu. Uma máxima mundialmente aceita na agricultura é que nada deve ser feito muito tarde e também de que tudo deve ser feito na época própria. Existe ainda um terceiro preceito que nos lembra que as oportunidades perdidas jamais podem ser recuperadas. Plínio o Velho. O que importa no caráter não é se a pessoa sustenta esta ou aquela opinião, e sim o orgulho com a que sustenta. Germaine de Staël.
Uma das coisas mais trágicas que conheço sobre a natureza humana é que todos nós tendemos a protelar o viver. Sonhamos com algum tipo de jardim de rosas encantado lá no horizonte, em vez de apreciarmos as rosas que desabrocham hoje no lado de fora da nossa janela. Dale Carnegie. Ela quis ser a razão de tudo, e assim foi a causa do nada, de Juna Barnes. Quanto mais a pessoa faz, enxerga e sente, mais será capaz de fazer e mais autêntico poderá ser o seu modo de apreciar as coisas fundamentais, como o lar, o amor e uma companhia compreensiva. Amelia Earhart. Os homens devem se lembrar daqueles amigos que estiveram ausentes, assim como dos que estiveram presentes. Diógenes Laércio. Ninguém pode exibir, por um período considerável, uma cara para si mesmo e outra para os outros, sem que no final fique totalmente confuso sobre qual é a verdadeira. Nathaniel Hawthorne. Não posso e não vou violar minha consciência para me adaptar ao que está na moda. Lillian Hellman. Hábito 4. Pense em ganha/ganha. Pensar em ganha-ganha é um estado de espírito que busca o benefício e o respeito mútuos em todas as relações humanas. É pensar em termos de abundância e oportunidades, e não em escassez e competições. É não pensar de modo egoísta, ganha-perde, ou como um mártir, perde-ganha. Stephen R. Covey. Nenhum homem é uma ilha completamente isolado. Cada homem é um pedaço do continente, uma parte do todo. Se um torrão for levado pelo mar, a Europa ficará menor. Não importa se for um promontório, a casa do seu amigo ou a sua própria. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte da humanidade. John Donne. Jamais devemos negociar por medo. Jamais devemos ter medo de negociar. John Kennedy. Torna as coisas mais fáceis para si mesmo quem torna as coisas mais fáceis para os outros. Ditado asiático. Enquanto se esforça para manter alguém para baixo, uma parte de você tende a se abaixar para mantê-la ali, o que significa que você não pode alçar voo, como do contrário poderia. Marian Anderson. Quem conspira contra os amigos muitas vezes se surpreende por todos se destruírem no meio do caminho. Esopo. Não há disfarce capaz de esconder o amor por muito tempo onde ele existe, ou de fingi-lo onde não existe. François de la Rochefoucauld. A greve, no fundo, é a linguagem dos que não são ouvidos. Martin Luther King Jr. Ajude o barco do seu irmão a fazer a travessia e veja só, o seu também chegou na margem. Provérbio hindu. Quem combate o fogo com o fogo geralmente acaba em cinzas. Abigail Van Buren. O único meio de multiplicar a felicidade é dividindo-a. Paul Scherrer. Quando estou ocupado em servir os outros, não olho para mim mesmo como um prestador de favores, mas como um pagador de dívidas. Benjamin Franklin. Aquele que cava um buraco para o outro pode acabar caindo dentro dele. Provérbio russo. Imagino que não estejamos discutindo meramente para garantir a vitória das minhas ou das suas sugestões. Em vez disso, devemos lutar em defesa da verdade e de toda a verdade. Sócrates. Uma das mais saudáveis, certas e generosas alegrias da vida vem de se sentir feliz pela sorte dos outros. Archibald Rutherford. Só serão felizes os que procurarem e encontrarem um meio de servir. Albert Schweitzer. O talento sempre tem consciência da sua própria abundância e não cria objeções em dividir. Alexander Solzhenitsyn. Existem vitórias da alma e do espírito. Às vezes, mesmo quando você perde, você ganha. Elie Wiesel. Qual a razão de viver se não for para tornar a vida menos difícil para os outros? George Eliot. Eu ergo você e você me ergue, e nos ergueremos juntos. John Greenleaf. Aquele que alivia o fardo do mundo para o outro não é inútil nesse mundo. Charles Dickens.
O único bem coletivo é aquele que assegura o bem individual dos cidadãos. Simone de Beauvoir. A raça humana seria destruída se as pessoas parassem de se ajudar. Não somos capazes de sobreviver sem ajuda mútua. Walter Scott. Não se pode trocar um aperto de mão com um punho fechado. Indira Gandhi. Não se pode progredir enquanto se ajustam contas. Dick Armey. Vivemos muito próximos uns dos outros. Assim, nosso objetivo principal nessa vida é ajudar os demais. Dalai Lama. Jamais se deleite com a desgraça do outro. Publio Cyrus. Uma boa cabeça e um bom coração formam sempre uma combinação formidável. Nelson Mandela. Hábito 5. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Quando ouvimos mais com a intenção de compreender os outros do que com a de retrucar, começamos a construir a verdadeira comunicação e o verdadeiro relacionamento. As oportunidades para falar abertamente e ser mais bem compreendido surgem de modo mais fácil e espontâneo. Procurar compreender exige consideração. Procurar ser entendido requer coragem. A eficácia reside no equilíbrio das duas coisas. Stephen R. Covey. A arte da conversação consiste no exercício de duas qualidades superiores. Você deve estabelecer contato e deve simpatizar. Deve possuir ao mesmo tempo o hábito de comunicar e o hábito de ouvir. A união é rara, mas irresistível. Benjamin Disraeli. 3/4 das misérias mal entendidas do mundo desaparecerão se nos colocarmos no lugar dos nossos adversários e entendermos o ponto de vista deles. Mohandas Gandhi. Ouça, ou a sua língua vai conservar sua surdez. Provérbio indígena norte-americano. O amor é a fruta da época de todas as estações. Está ao alcance de cada mão. Qualquer um pode colhê-lo, sem limites estabelecidos. Madre Teresa. É importante aprender a não se aborrecer com opiniões diferentes das suas, mas dispor-se a trabalhar para entender como elas surgiram. Se depois de entendê-las ainda lhe parecerem falsas, então poderá combatê-las com mais eficiência do que se você tivesse se mantido simplesmente chocado. Bertrand Russell. Grande Espírito, ajuda-me a jamais julgar o outro até que eu tenha andado em seus mocassins. Prece indígena Sioux. Dê a todos ouvido, mas a poucos sua palavra. William Shakespeare. A cultura, não o espaço, é a maior distância entre dois povos. De McHugh. Não nos afastamos de verdade nem um passo de casa até que tenhamos nos estabelecido com a visão do outro. John Erskine. Parece absurdo que em uma sociedade com uma comunicação altamente sofisticada soframos muitas vezes de escassez de ouvintes. Erma Bombeck. Quem só conhece seu próprio lado do problema sabe pouco sobre ele. John Stuart Mill. Desde a chegada do ser humano nesse mundo, a comunicação é o fator isolado mais determinante dos tipos de relações que ele estabelece com os outros e do que acontece no mundo que o cerca. Virginia Satir. Ela não se dirigia às pessoas como se fossem conchas duras e estranhas que tivessem de ser quebradas para que pudesse entrar. Ela lhes falava como se já estivesse dentro da concha, bem dentro dela. Marita Bonner. Jamais imponha a sua linguagem às pessoas com as quais você deseja se comunicar. Abby Hoffman. Anos atrás eu tentava suplantar todo mundo, mas deixei de fazer isso, pois percebi que estava destruindo o diálogo. Quando você fica sempre tentando ser maioral, não está realmente ouvindo nada. Isso acaba com a comunicação. Groucho Marx. A agricultura parece ser muito fácil quando seu arado é um lápis e você está a quilômetros de distância de um milharal. Dwight D. Eisenhower. Uma velha coruja vivia em um carvalho. Quanto mais ela escutava, menos falava. Quanto menos falava, mais escutava. Ah, se todos os homens fossem como essa ave sábia. Revista Punch.
Uma das melhores maneiras de convencer os outros é com seus ouvidos, ouvindo todos. Dean Husk. Nossa paciência conquistará mais do que nossa força. Edmund Burke. Queremos que as pessoas sintam o mesmo que nós, mais do que hajam por nós. George Eliot. Diante de um coração partido, nenhum outro pode falar, sem ter tido o grande privilégio de igualmente ter sofrido. Emily Dickinson. Quem mais viveu no seio de uma família não pode falar sobre as dificuldades de qualquer pessoa dessa família. Jane Austen. A natureza nos abençoou com 2 ouvidos e 2 olhos, mas com uma só língua. Isso é um símbolo para nós, pois embora ouçamos e vejamos bastante, devemos falar pouco. Mary Tatwell. Responder antes de ouvir, estultícia é, e vergonha. Provérbios 18, 2.13. O olho só vê o que a mente está preparada para entender. Robertson Davis. Quem é bom com um martelo acha que tudo é prego. Abraham Maslow. Elogio ruidosamente. Reprovo suavemente. Catarina II da Rússia. Meu maior poder como consultor é ser ignorante e fazer algumas perguntas. Peter Drucker. O maior desafio para qualquer pensador é enunciar o problema de tal modo que possa permitir uma solução. O maior desafio para qualquer pensador é enunciar o problema de tal modo que possa permitir uma solução. Bertrand Russell. É preciso ser um grande homem para ser um bom ouvinte. Calvin Coolidge. Gosto de ouvir. Aprendi muita coisa por ouvir cuidadosamente. A maioria das pessoas jamais ouve. Ernest Hemingway. As pessoas só veem aquilo que estão preparadas para ver. Ralph Waldo Emerson. Sinto a fúria em suas palavras, mas não entendo nada do que você diz. William Shakespeare. Hábito 6. Sinergia. A sinergia é a terceira alternativa. Não do meu jeito, não do seu jeito, mas o terceiro, melhor do que qualquer um de nós possa apresentar. Ela é fruto do respeito, da valorização e até mesmo da exaltação das diferenças entre um e outro. Trata de solucionar problemas, aproveitar oportunidades e resolver diferenças. Não através de concessões. 1 mais 1 igual a 1, 1,5. Nem mesmo da cooperação. 1 mais 1 igual a 2. Mas através da cooperação criativa. 1 mais 1 igual a 3 ou mais. Stephen Covey. Não seria bom se todos nós pensássemos da mesma forma. É a diferença de opinião que promove as corridas de cavalos. Mark Twain. Deixe cada homem praticar a arte que conhece. Aristófanes. 2 cabeças são melhor que uma. John Heywood. Uma ideia pode virar pó ou mágica, dependendo do talento que esbarra com ela. William Bernbach. As diferenças desafiam as pressuposições. Annie Wilson. Não seja arrogante por causa do seu saber. Conferencie com o ignorante do mesmo modo que com o instruído. Ptah-hotep. A natureza não deu a todos os mesmos poderes. Há coisas que alguns de nós não podemos fazer. Esopo. Todos nós somos ignorantes, só que em assuntos diferentes. Will Rogers. É natural todas as partes que as pessoas gostem de quem é semelhante a elas. Mas não é natural que essa predileção as leve a subjugar grupos inteiros de pessoas que sejam diferentes. Pearl S. Buck. Amo povos diferentes. Eleanor H. Porter. Se 2 homens com a mesma tarefa concordam o tempo todo, então um deles é inútil. Se discordam o tempo todo, então os 2 são inúteis. Daryl Zanuck. O plano de um só homem pode ser incompleto. O de 2 será melhor. Chuang Tse. Ninguém, com toda certeza, é capaz de assumir a liderança em todos os campos.
Pois para um homem os deuses concederam as proezas da guerra, a outro a dança, para outro a música e o canto, e no outro o todo-poderoso Zeus colocou uma boa cabeça. Homero. A harmonia existe tanto nas diferenças quanto nas semelhanças, se ao menos a mesma tônica governar as duas partes. Margaret Fuller. O homem verdadeiramente grande está sempre recebendo ajuda de todo mundo, pois seu dom é extrair o bem de todas as coisas e de todas as pessoas. John Ruskin. Existem peças em um navio que isoladas afundariam. O motor afundaria, a hélice afundaria, mas quando essas peças são montadas em conjunto, elas flutuam. Assim é com os acontecimentos da minha vida. Alguns têm sido trágicos, outros felizes, mas quando colocados juntos formam uma embarcação que flutua e que se move para algum lugar. Ralph Sockman. Aqui jaz um homem que soube se cercar de homens melhores do que ele. Lápide de Andrew Carnegie. Nunca encontrei alguém que não fosse superior a mim em alguma coisa. Ralph Waldo Emerson. As pessoas raramente progridem quando não têm outro padrão a seguir, salvo o delas mesmas. Oliver Goldsmith. A descoberta consiste em ver o que todos já viram e pensar o que ninguém pensou. Albert Szent-Györgyi. Quando as pessoas mais chegadas reagem aos acontecimentos de modo diferente ao nosso, quando veem a mesma cena como parte de uma peça diferente, quando dizem coisas que não poderíamos imaginar dizer nas mesmas circunstâncias, o chão em que pisamos parece que vai desabar e ficamos, de uma hora para outra, em uma posição insegura. Deborah Tennant. A única coisa de que tenho certeza é da singularidade do indivíduo. Albert Einstein. A oposição traz concórdia. Da discórdia advém a mais perfeita harmonia. Heráclito. No planejamento estratégico da guerra, Shang Liang é melhor que eu. Na administração logística do campo de batalha, Xiao He é melhor do que eu. Na distribuição de 1 milhão de tropas para vencer batalhas, Han Xin é melhor do que eu. Todos esses três pertencem à elite. Posso buscar a força deles e colocá-las para trabalhar. Essa é a razão pela qual eu poderia ser o fundador de uma nova dinastia. Liu Bang. As empresas são formadas por todos os tipos de pessoa. A história de cada um varia. Suas convicções podem ser tão distanciadas quanto os polos. Suas ambições e motivações são individuais, e suas tendências, ideias e processos de pensamento seguem padrões diferentes. O gerente tende a aceitar essas diferenças e usá-las para criar um grupo na obtenção dos objetivos comuns. Ele não pode esmagá-lo nem moldá-lo em um padrão uniforme, mas pode contê-lo, influenciá-lo e transformar a empresa em uma unidade dinâmica e vigorosa que atende seus objetivos. Lawrence Appley. Não busque todas as qualidades em uma só pessoa. Confúcio. São necessárias 2 pedras para fazer fogo. Louisa May Alcott. Traga novas ideias e trate-as regiamente, pois uma delas pode ser o rei. Mark Van Doren. Uma inteligência privilegiada é a que tem capacidade de conservar 2 ideias opostas na mente ao mesmo tempo e ainda manter a capacidade de trabalhar. F. Scott Fitzgerald. Desunião. Eis o problema. Estou bastante convencida de que em nossa complexa sociedade industrial, nenhum empreendimento comercial pode ter êxito sem que participe da carga dos problemas das outras empresas. Ayn Rand. Se você tiver um espírito de aventura,
Ao se aproximar de cada nova pessoa que encontrar, vai ficar infinitamente fascinado pelos novos canais de pensamento, de experiência e de personalidade com os quais vai se deparar. Eleanor Roosevelt. O único meio de fortalecer o intelecto é não ter uma opinião rígida sobre nada. Deixar a mente ser uma estrada aberta a todos os pensamentos. John Keats. Grandes descobertas e progressos invariavelmente envolvem a cooperação de várias mentes. Alexander Graham Bell. Quanto maior o intelecto da pessoa, mais originalidade ela encontra nos seres humanos. Pessoas comuns não veem diferenças entre eles. Blaise Pascal. Se não conseguirmos acabar agora com nossas diferenças, ao menos podemos ajudar a tornar o mundo seguro para a diversidade. John Kennedy. Se o homem não faz novas amizades enquanto avança pela vida, logo vai perceber que ficou sozinho. O homem deve manter suas amizades em constante renovação. Samuel Johnson. Os problemas significativos com os quais nos deparamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando eles foram criados. Albert Einstein. As pessoas jamais chegam tão perto de bancarem as tolas quando pensam que são espertas. Mary Montagu. Leve é a tarefa quando muitos dividem o trabalho. Homero. Não uso apenas o meu cérebro, mas todos que posso tomar emprestados. Woodrow Wilson. Sozinhos, pouco podemos fazer. Juntos podemos fazer muito. Helen Keller. O acordo é o último recurso dos que não têm imaginação. Oscar Wilde. Poucas coisas são impossíveis para a persistência e para a habilidade. Samuel Johnson. Nunca houve no mundo duas opiniões iguais, nem dois fios de cabelo ou 2 grãos. A qualidade mais universal é a diversidade. Michel de Montaigne. O bom vizinho olha além das circunstâncias externas e distingue aquelas qualidades intrínsecas que fazem de todos os homens seres humanos e, portanto, irmãos. Martin Luther King Jr. Hábito 7. Afine o instrumento. Afinar um instrumento refere-se a uma constante renovação de nós mesmos nas 4 principais áreas da vida: física, social/emocional, mental e espiritual. É o hábito que aumenta nossa capacidade para viver todos os outros hábitos com eficácia. Stephen R. Covey. Os arqueiros curvam seus arcos quando querem atirar e os afrouxam quando o alvo é atingido. Se os arcos fossem mantidos sempre retazados, quebrariam e falhariam quando o arqueiro precisasse dele. Assim é com os homens. Se constantemente se dedicarem a um trabalho sério e jamais relaxarem um pouco com um passatempo ou um esporte, perdem o bom senso e enlouquecem. Heródoto. Acho a televisão muito educativa. Todas as vezes que alguém liga o aparelho, vou para outra sala e leio um livro. Groucho Marx. Só é merecedor da liberdade da vida quem tende conquistá-la de novo todos os dias. Johann Wolfgang von Goethe. Tenho andado com pessoas cujos olhos estão cheios de luz, mas que nada enxergam no mar ou no céu, nem nas ruas da cidade, nem nos campos. Seria muito melhor navegar para sempre na noite da cegueira com consciência, sentimento e propósito do que se contentar com o simples ato de enxergar. A única escuridão que não tem luz é a noite escura da ignorância e da insensibilidade. Helen Keller. Quem é sério o tempo todo jamais terá um momento agradável, enquanto quem é frívolo o tempo todo jamais terá um lar. Ptah Hotep.
Uma vida não suscetível de exame não vale a pena ser vivida. Sócrates. O arqueiro acerta o alvo. Parte pelo esticamento, parte pelo relaxamento. O barqueiro alcança a terra. Parte pelo esticamento, parte pelo relaxamento. Provérbio egípcio. É doce deixar a mente relaxar de vez em quando. Horácio. A maioria dos homens persegue o prazer com tanta impetuosidade que passa por ele sem vê-lo. Johann Kierkegaard. A permanente devoção ao que o homem chama de seu trabalho só pode ser mantida por uma permanente negligência de muitas outras coisas. Robert Louis Stevenson. O ferro enferruja pela falta de uso, a água estagnada perde sua pureza e no frio fica congelada. Do mesmo modo, a ociosidade exaure a vitalidade da mente. Leonardo da Vinci. O burro carregará seu fardo, mas não um fardo dobrado. Não conduz um animal livre para a morte. Miguel de Cervantes. Por todos esses anos, muitos executivos me disseram com orgulho: cara, trabalhei tanto no último ano que nem tirei férias. Sempre tive vontade de responder: você é um idiota. Está me dizendo que você pode se responsabilizar por um projeto de 80 milhões de dólares e não consegue programar 2 semanas do ano para se divertir um pouco? Lee e a Coca. Mal usada, mesmo a mais dura faca perde fio. William Shakespeare. O hoje é aluno do ontem. Thomas Fuller. Para manter uma lamparina acesa, temos de ficar colocando óleo dentro dela. Madre Teresa. Devemos ouvir pelo menos uma pequena canção todos os dias, ler um bom poema, ver uma pintura de qualidade e, se possível, dizer algumas palavras sensatas. Johann Wolfgang von Goethe. Se o homem sempre insiste em ser uma pessoa séria e nunca se permitisse um pouco de alegria e de relaxamento, ele enlouqueceria ou se tornaria instável sem saber. Heródoto. A partir de uma determinada idade, as mentes de algumas pessoas se fecham. Vivem da gordura intelectual que acumularam. William Lyon Phelps. Não devemos parar de explorar. E o fim de toda exploração será chegar ao ponto de partida e ver o lugar pela primeira vez. T.S. Eliot. Adoro me perder nas mentes de outras pessoas. Quando não estou caminhando, estou lendo. Charles Lamb. Tenha poucas ocupações, diz o sábio, se quiser ter uma vida tranquila. Marco Aurélio Antonino. O organismo humano precisa de um amplo suprimento de material de construção de primeira qualidade para consertar os desgastes e estragos diários. Indra Devi. Quem quer manter o jardim bonito não guarda um canto para as ervas daninhas. Dan Hammarskjöld. A glória do crescimento. Silenciosa, pujante, persistente, inevitável. Despertar, desabrochar como uma flor para a luz de uma consciência plena. Emily Carr. Se você pensa que a educação é uma coisa cara, tente a ignorância. Derek Bock. Ninguém nasce um gênio, a pessoa se torna um. Simone de Beauvoir. O conhecimento é o mais precioso dos tesouros, porque jamais pode ser dado, nem roubado, nem consumido. Provérbio sânscrito. Jamais fique completamente ocioso. Leia ou escreva, ou reze, ou medite. Ou dedique-se a algo para o bem de todos. Thomas A. Kempis. Não tenho medo de tempestades, pois estou aprendendo a manejar meu barco. Louisa May Alcott. É a mente que faz o corpo. Sojourner Truth. A mente humana expandida por uma ideia nova jamais retorna à sua dimensão original. Oliver Wendell Holmes. Um homem que não tem tempo para cuidar da saúde é como um mecânico que não tem tempo para cuidar das suas ferramentas. Provérbio espanhol. Não dou valor
a fatura e a riquezas. Por isso, vou ficar cada vez mais feliz para trazer mais riqueza à minha mente e não ter minha mente na riqueza. Juana Inés de la Cruz. O autodesenvolvimento é um dever maior do que o autossacrifício. Elizabeth Cady Stanton. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Aristóteles.